Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim aqui hoje comentar um pouco sobre a correção da semana 1 do PET 1 do oitavo ano. A primeira questão, ele trouxe um mapinha, né, da América do Sul e fala aí na letra A, quais as linhas imaginárias, ou seja, os paralelos que interceptam, né, o território brasileiro. Então isso é bem facinho, vai estar aqui em cima, né, Equador, né, a linha do Equador, e ali embaixo, Trópico de Capricórnio. Depois pergunta qual é a maior parte do território brasileiro, onde está localizado, né? E aí temos que saber que a linha do Equador ela vai dividir o mundo. Para cima aqui será norte e para baixo será sul, ok? Então o Brasil vai estar a maior parte localizado no sul. E C, qual a influência da localização geográfica nas paisagens brasileiras? Então eu coloquei aqui, gerar distintas paisagens, né? Então aqui no Brasil nós vamos encontrar lugares mais quentes e secos, como o sertão nordestino, que tem uma paisagem mais é, de deserto, né? Tem cactos, é um lugar mais pobre, né? Então tem uma paisagem um pouquinho diferente, não tem aquela junção de casas, né, muito próximas e tudo mais, não se encontra água com facilidade. Já por outro lado, vamos ter lugares mais quentes e chuvosos, como o Amazonas, né? Então lá sabemos que tem uma floresta enorme, né? Com árvores de grande porte. Depois vamos ter regiões mais amenas, né? Como aqui o Sudeste, que tem um clima mais vamos dizer assim, tranquilo, né? Mais de boa. E até mesmo vamos ter aqui no Brasil um clima mais frio, que é lá na região sul, né? Lembrar que isso é sempre comparando com os outros climas brasileiros, não significa que lá também é frio, mas a gente vai ver que lá ocorre até de ter neve, né? Determinada época do ano, então nós vamos ter uma imagem um pouco diferente do que é o sul, do que é o Nordeste e assim em diante. A 2, ele passou um textinho aqui, né, e perguntou: qual atividade econômica foi iniciada por Portugal e em qual porção? Então, a atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e foi localizado ali no Nordeste brasileiro, até pela proximidade, né? O Nordeste está mais próximo da Europa do que as outras regiões brasileiras. A B. Qual a importância das práticas agrícolas para a ocupação do território brasileiro? Então a ideia aqui é para ocupar, para tentar evitar invasões. Isso ocorreu até, né? É engraçado de Portugal pensar isso, que foi o que Portugal fez com a Espanha. Como a Espanha não conseguiu ocupar o território, todo da América, os portugueses eles começaram a ocupar esse interior. Então foi onde a grande parte ali do centro-oeste, do norte, foi ocupado pelos portugueses, que eram regiões que os espanhóis não estavam ocupando. Okay? Então ali a importância das práticas agrícolas é tentar evitar essa invasão estrangeira, né? E chegou até a ocorrer aqui no Brasil. Se eu não me engano, lá em Olinda, os holandeses chegaram a invadir lá, passando um tempo lá, mas aí não foi adiante esse processo. Mas até em termos culturais encontra-se algumas obras, né, com traços mais holandeses do que portugueses. A 3 ele passa dois mapinhas, né? Os mapas representam o processo de formação territorial do Brasil. Qual momento cada um deles representa? Então, o primeiro é a divisão é, da América por meio do Tratado de Tordesilhas, né, entre Portugal e Espanha. E o segundo é a atual configuração do território brasileiro após todas as transformações. Então, nós vemos que o Brasil ele tinha um território bem menor do que o atual, né? Então, isso aí foi tudo ocupação, né? Algumas coisas aqui como o Acre foi compra, né? O Brasil ele chegou a comprar o estado do Acre e da Bolívia e assim em diante. Alguns outros foram acordos e tudo mais. Depois ele fala aqui, na 4, está falando uma afirmativa, né, sobre os povos indígenas e por que o autor faz essa afirmativa? Você concorda? Então, no caso, eu concordo, né, que a história do povoamento indígena é, antes de tudo, uma história de despovoamento, porque é,
os indígenas eles eram escravizados, né? Então, boa parte aqui, além de correr risco pelas doenças que os europeus traziam, os que sobreviviam, eles eram forçados a trabalhar até o esgotamento. Então, eles não tinham como viver em harmoniosidade, né? Então, eles passavam a serem mandados pelos europeus, né? Então, assim, quem não queria acabava morrendo, se não morresse de doença, ia morrer trabalhando. Então, eles realmente foram um povo que por mais que estivessem aqui, né, desde o início, eles não ocupam na mesma proporção, né, na mesma quantidade. Então isso daí foi de certa forma despovoando, né, através das mortes por doença, mortes até por não querer trabalhar e pelo esgotamento físico da pessoa ter que trabalhar até não aguentar mais, ok? Então com isso fechamos aqui a primeira semana. Qualquer dúvida, podem comentar. No mais, bons estudos e tchau, tchau.